Queria desejar a todos uma boa noite. Nós vamos então iniciar a nossa reunião com uma palavra de oração. Oremos. Nosso amado Deus e nosso Pai, te damos graças mais uma vez em podermos estar desta maneira reunidos com o propósito de anunciarmos a mensagem do Evangelho. Nós te damos graças a Deus pelo teu interesse, que tu ainda estás muito disposto em salvar almas preciosas a ti. Por isso reconhecemos, ó Deus, que o fato de estarmos aqui reunidos desta maneira é uma prova, mais uma vez, do interesse que o Senhor tem em salvar almas. Temos amigos que estão interessados, ó Deus, em ouvir a tua palavra. Nós oramos para que hoje eles possam ouvir a voz do Senhor mesmo, que a mensagem do Evangelho possa despertar essas pessoas para buscar a salvação enquanto se pode achar. A vida aqui, ó Deus, nós sabemos que os nossos ouvintes possam mais uma vez reconhecerem. Passa tão depressa. Em breve, todo aquele que morrer nos seus pecados deverá, ó Deus, prestar contas de tudo o que passou. Pedimos as tuas bênçãos para que hoje seja um dia aceitável, um dia de salvação. Reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada poderá acontecer nesta reunião. Mas reconhecemos também, agindo o Senhor, temos a esperança, ó Deus, de que hoje será um dia de muita alegria pela salvação de pecadores. Assim oramos e entregamos a continuidade desta reunião nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria ler alguns versículos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 10, a história do centurião Cornélio, uma história que é muito usada na pregação do Evangelho. Nós vamos aproveitar essa história mais uma vez. Vamos ler a partir do versículo 1, Atos, capítulo 10, e a partir do versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Eu quero aproveitar e ler no capítulo 11, a continuidade da recomendação daquele anjo, e o versículo 14, que para mim é a continuidade das palavras do anjo, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Versículo 24, Pedro vai com eles. No versículo 24 diz: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro
Saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. É só isso que nós vamos ler e que Deus nos abençoe e nos ajude com a pregação do Evangelho. Como nós falamos no começo, uma história que eu acredito talvez seja conhecida por muitos, se não por todos, que nos fala da vida de um homem que tinha certas qualidades. Por exemplo, se a história de Cornélio terminasse apenas naqueles primeiros versículos e nós não soubéssemos mais nada a seu respeito, nós iríamos tirar muitas conclusões, ou pelo menos algumas conclusões, acerca deste homem, que, segundo as Escrituras, era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Muitas qualidades e virtudes tinha este centurião chamado Cornélio. Se nós não tivéssemos nenhuma informação a mais, e se sobre ele falasse apenas essas coisas, nós iríamos talvez concluir: aqui está um homem que, sendo piedoso, temente a Deus, que faz as suas esmolas, um homem de oração, aqui está um homem caminhando para o céu. Esse homem, com certeza, já tem um lugar garantido no céu. Talvez seria esta a conclusão que nós chegaríamos. O que o amigo acha? O que você pensa sobre essas qualidades de Cornélio? Será que você conhece uma pessoa igual Cornélio, por exemplo? Um homem piedoso, temente a Deus? Que qualidade boa! Que virtudes tem este homem? Que ora a Deus continuamente e que ajuda as outras pessoas, dando esmolas. Se nós fôssemos perguntar nas nossas cidades, na nossa rua, ou mesmo nós, ouvindo de uma pessoa assim, chegaríamos, quem sabe,
A conclusão: esse homem é um homem que já tem um lugar garantido no céu. Talvez o amigo até pense, olha, aqui está uma pessoa melhor do que eu. Nós poderíamos chegar a esta conclusão também. Um homem com tantas qualidades assim é melhor do que nós. O céu já está garantido para este homem. Uma pessoa que vive desta maneira, com certeza tem a alegria de Deus e um lugar garantido no céu. Mas a história continua. Deus enviou um anjo para entrar na casa de Cornélio. Esse mensageiro de Deus saiu da presença de Deus lá do terceiro céu. Atravessou o universo e chegou aqui na terra. E entrou na casa de Cornélio para lhe dar um aviso. Ele deveria chamar um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro. Deveria pedir que Pedro viesse à sua casa. Para quê? Para que Pedro trouxesse palavras pelas quais Cornélio e toda a sua casa seriam salvos. Meu amigo, preste atenção nisso. Cornélio, sim, o homem piedoso, temente a Deus, de muitas esmolas e de muitas orações. Uma referência naquilo que nós poderíamos dizer de uma pessoa boa. Mas Deus enviou um anjo para avisá-lo, para que ele trouxesse o apóstolo Pedro até sua casa e ia trazer palavras, a mensagem do evangelho para ele. E através desta mensagem, Cornélio e a sua casa poderiam ser salvos. Meu amigo, nota essas palavras. Eles seriam então salvos. Isso nos mostra que mesmo com toda a piedade, com toda a bondade e esmolas, e com todas as orações deste homem bom, eu arriscaria dizer, melhor do que nós. Mas mesmo com tudo isto, ele precisava da salvação da sua alma. Ele ainda não era salvo. Ele ainda estava nos seus pecados. As suas orações não ajudou. Não resolveu o problema da sua culpa. Era um homem pecador por natureza. E nem as suas esmolas, nem a sua piedade, nem as suas orações resolveram o problema do pecado. Ele precisava de ouvir a mensagem do Evangelho para conhecer a solução para o problema do pecado. E mediante tais palavras, ele e a sua casa poderiam ser salvos, porque eles ainda, e Cornélio não era salvo. Meu amigo, você pegou bem isso. Com toda estas virtudes e qualidades, este homem não era salvo. Isso é muito sério, porque nós podemos estar falando com pessoas entre nós, pessoas boas. Eu não duvido das suas qualidades, das suas virtudes.
Não duvido que você tem sinceridade. E pelo fato de estar numa reunião como esta, tem interesse nas coisas de Deus. Respeita a palavra de Deus. Mas, meu amigo, eu preciso te dizer, você precisa da salvação por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, vai ser chamado para entrar na casa de Cornélio. Que privilégio de Cornélio. Primeiramente, entrou um anjo para lhe dar o aviso. Manda chamar o pregador. Ele te dirá palavras pelas quais será salva. Cornélio precisava ouvir o evangelho pregado através da boca de um servo, de um homem de Deus. Pedro, então, acionado, chegou na casa de Cornélio. Você lembra da atitude de Cornélio quando viu Pedro? Se prostrou diante de Pedro para adorá-lo. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. Eu sou homem como você. Meu amigo, eu estava pensando esta tarde, se Pedro estivesse andando nos nossos dias, e tantos outros servos e servas de Deus do passado, se pudessem estar andando nesses nossos dias hoje, eles iriam dizer para muitas pessoas: levanta-te, porque nós também somos homens. Pedro, um homem, é verdade, um salvo, servo de Deus, para anunciar na casa de Cornélio a mensagem do Evangelho. Quando Pedro chegou lá, a casa estava cheia. Amigos íntimos de Cornélio, a sua casa estava lá. Talvez esposa e filhos. Os seus parentes estavam lá. A casa estava cheia de pecadores que precisavam receber a mensagem do Evangelho. Meu amigo, eu sei que você está na sua casa agora. Talvez ela não esteja tão cheia quanto a casa de Cornélio estava naquele dia em que Pedro lá entrou. É o que nós estamos fazendo na sua casa agora. Nós estamos entrando com a mensagem do Evangelho. A mesma mensagem que Pedro entrou na casa de Cornélio. Da mesma maneira, meu amigo, nós estamos agora trazendo a mensagem do Evangelho para você durante todo esse tempo, para que você esteja em contato com as palavras pelas quais você e a sua casa podem ser salvos. E Pedro abrindo a sua boca. Que maravilha! Falou do Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus para este mundo, para resolver o problema dos nossos pecados. Se religião, se bondade, se orações e lágrimas, se esforços nossos pudessem tratar o problema do pecado, Deus não precisava enviar o Senhor Jesus para cá. Mas visto a nossa inutilidade, a nossa falta de condições para tratar um problema tão grave que afetou a todos nós, sem exceção,
Deus teve que enviar a única pessoa capaz de resolver o problema do nosso pecado para sempre. Não enviou um anjo, porque não resolveria o problema. Mas, meu amigo, ele enviou o seu Filho unigênito. Cristo veio ao mundo para resolver o problema do pecado, e Pedro abriu a sua boca e falou do Senhor Jesus Cristo. Andou ele por toda parte, fazendo bem. Deus estava com ele, enchendo de virtudes para curar todos os oprimidos do diabo. Deixa eu falar uma coisa. Ele fez isso tudo. Andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, é verdade. Mas o propósito da vinda do Senhor Jesus, principal, ele veio tratar o problema do pecado. Ele precisava morrer sobre a cruz. Pedro, então, fala de como o Senhor Jesus morreu na cruz, de como ele foi crucificado. Pedro, então, anuncia a morte de Cristo pelos nossos pecados. Meu amigo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos o quanto Deus nos amou, dando o seu amado Filho para morrer por pecadores como eu e como você. Nós não somos bons, nós somos pecadores. Pecado é uma afronta grave e direta contra Deus. Deus odeia os nossos pecados, mas ele nos amou, não os nossos pecados. Os nossos pecados precisavam ser punidos, precisavam ser tratados e castigados. Mas Deus nos amou de uma tal maneira que providenciou um meio, um substituto. O Filho dele veio a este mundo para subir até o Monte da Caveira e para ser levantado numa cruz. Ali na cruz, nós vemos o quanto Deus amou os pecadores. Mas olhando para a cruz, nós vemos o que Deus pensa do pecado, de como Deus tratou o pecado. Pecado tão grave é que quando os nossos pecados caíram sobre Cristo, lá na cruz, Deus mostrou o que pensa do pecado. E a Bíblia diz: aquele que andou fazendo bem por toda parte, o Filho eterno e unigênito de Deus, quando os nossos pecados caíram sobre Cristo, Deus o castigou. Meu amigo, pensa sobre isso. Olha como Deus trata o pecado. Diz a Bíblia, ele não poupou o seu próprio filho. Deus o castigou quando viu sobre ele os nossos pecados. Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Mas Pedro continuou a mensagem. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, para mim isso é muito precioso. Quando nós olhamos para a cruz, vemos o amor de Deus para conosco. Vemos o ódio de Deus para com os nossos pecados, castigando o seu Filho quando ele tomou os nossos pecados sobre ele. Mas quando nós olhamos para a ressurreição do Senhor Jesus, vemos o que Deus pensou
da obra da cruz, Deus ficou tão satisfeito. As exigências da sua ira foram satisfeitas. O problema do pecado foi tratado e resolvido, a obra consumada. Cristo sobre a cruz pagou o preço. E Deus, satisfeito ficou, que o levantou de entre os mortos no terceiro dia. Sabe o que aconteceu? Pedro continuou pregando a sua mensagem. E ele podia dizer para aqueles seus amigos, nele, Cristo, que mensagem! Todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. Meu amigo, que mensagem preciosa! Que mensagem preciosa! Que boa notícia nós temos perante nós. Cristo já fez tudo. Deus o ressuscitou de entre os mortos. E agora ele diz para nós, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Sabe o que aconteceu lá na casa de Cornélio? Eles creram. Eles creram. A que visita eles receberam naquele dia. Se você achou a visita do anjo na casa de Cornélio algo especial, foi. A chegada e a visita do apóstolo Pedro também foi especial. A mensagem do evangelho pregada ante aquelas pessoas. Que privilégio, que bênção. É o que está acontecendo com você hoje aqui. Mas aconteceu algo mais na casa de Cornélio. O Espírito Santo trazendo salvação àquela casa. No momento em que aquelas pessoas, ouvindo o Evangelho, creram no Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou, não na casa de Cornélio, mas na vida daquelas pessoas, trazendo uma grande salvação. Meu amigo, que você aproveite esta oportunidade que Deus está te dando hoje. Ouvir o Evangelho é algo muito especial, muito precioso. Mas para você ser salvo, você precisa crer que Cristo morreu pelos teus pecados, pelos meus também, pelos do mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que essa seja a tua experiência nesta noite. Amém.